Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Pipocast. Eu sou o Richard Ribeiro e hoje eu tô aqui com a minha querida Marina, Olá! o meu grande amigo Lucas Fala galera, tudo bem? e, claro, com o Tom Borges. Olá, pessoal! Que porra foi essa? É o Mickey, não é o filme do Mickey 17? Alguém tinha que trazer um caralho, Mickey. cara. Alguém tinha que fazer essa piada, né? Alguém tinha que trazer o elefante pra sala. Eu ia falar, tava demorando, mas não tem 30 segundos de gravação. Mas é isso, hoje a gente tá aqui pra falar de Mickey 17, então vamos nessa. Você quer ser descartável? É sério? Leu a ficha de inscrição toda? Li. Eu deveria ter lido tudo. Fazer o quê? Não tive muita escolha. Eu não tenho nenhuma certificação legal. Na verdade, eu não tenho nenhum talento. Pra começar, eu acho que o ideal é a gente começar puxando o que cada um mais gostou no filme, né? Sobre o que o filme quer falar, vamos pôr assim, né? E aí eu queria começar então com a Marina. O que você achou do filme? O que você acha que é a mensagem que o filme quer trazer? Bom, ao das mensagens, eu acho que a maior mensagem, o que é o foco principal, pela minha interpretação, é a questão de testes realizados em animais, que é basicamente o Mickey, acho que o próprio nome já dá o sinônimo de rato de laboratório, né? Sim. Basicamente é isso daí. Dentro desse assunto, eu acho que foi muito bom o filme. Qual que é o nome do ator mesmo que eu já esqueci? O Robert Pattinson. Isso. Pattinson. O Robert estava muito bem. Enfim, o filme também, os visuais, os cenários e tudo mais, acho que foi muito legal. E, querendo ou não, eu também achei o filme engraçado. Tinha vários pontos ali. A proposta dele é ser de humor, e eu achei, sim, alguns pontos ali em que eu cheguei a dar risada. Enfim, eu achei legal. Qual foi a cena que tu mais gostou, Marina, assim, de engraçado? A cena que eu de mais engraçado, eu acho que é o momento em que os dois se encontram e aí ele fica meio que com ciúme dele mesmo. Com a Tasha, né? Tasha? Nasha? Nasha. Isso. Acho Que aí ele fica, A ele cena tá dele com caindo. ela. A cena dele caindo assim, ó, Isso. que os caras Essa esquecem de parte botar o realmente eu dei muita risada, assim, porque Eu acho é muito bom. ele mesmo. que ela fala assim, eu quero um B17, sei lá, alguma coisa assim. Ele, não, o B17 hoje? Ah, não, eu não acredito. Isso. Aquela cena dele caindo. Ele tá sendo impresso e o cara esquece de botar o bagulho e ele tá caindo assim, ó. É muito boa essa também. Eu adorei essa parte. Essa parte é muito boa. Tem uma cena, a gente assistiu dublado, né? Porque no cinema não tinha opção legendado. E tem um momento lá que ele tava servindo de teste pra vacina e eles vão jogar ele ainda tá vivo. Aí ele fala assim, não, tudo bem. Tipo, não quero incomodar, pode me matar mesmo. É aquele momento que você não gosta de incomodar as pessoas, né? Tudo bem, pode me matar, não tem problema. Cara, eu achei engraçado, pra mim, foi a parte dos aliens, que, tipo, aquele bluff que eles dão, tipo assim, a gente vai fazer esse barulho aqui e todo mundo vai, sei lá, explodir, os seus olhos vão derreter, sei lá, vocês vão morrer, todo mundo, com esse barulho, né? E aí no final, era todo um blefe dos aliens, aquele era só um grito deles mesmo. Os aliens não, né? Eles são os nativos, os aliens são os humanos. Nativos. É, verdade. Verdade. Mas é isso. E você, Lucas, qual que é a parte não, né? O que você acha que o filme quer dizer? Vamos pôr assim. Cara, é que tá. Eu acho que eu acho. Se você for olhar de modo amplo, é até difícil. Não sei se o filme sabe o que ele quer dizer. Ele quer dizer muitas coisas, isso com certeza. Isso com certeza ele quer falar pra cacete de tudo. Tentando amarrar coisas que às vezes nem faz parte da construção narrativa do filme. Porque o que eu mais assim, achei interessante do filme foi como ele encapsulou conceitos. Por exemplo, a Marina falou do conceito de testes animais. A forma como eles amarram o conceito da clonagem, até a apresentação da tecnologia, eu achei muito inteligente eles não explicarem muito como funciona a tecnologia.
Nem o Mickey entende. No início do filme ele fala: ah, é uma tecnologia muito avançada, isso que você precisa entender. Exatamente. Meio que Começa a explicar e fala assim, é muito avançado, é isso não aí. importa, porque é uma. Aí já começa o ponto de uma das críticas do filme, das milhares de críticas, daquela coisa de que o ser humano confia tanto na tecnologia que ele nem faz, às vezes, questão de entender como ela funciona. Ele só quer usar. Ele só quer saber como que funciona e acabou. Ele não quer para que serve, não como chegou àquele ponto. Mas eu acho que, pra mim, o ponto alto do filme, assim, que eu achei mais interessante foi o arco, juntamente com a interpretação do Robert Pattinson do personagem do Mickey. Principalmente quando tem a dualidade do Mickey com o 17 com o 18. O Robert Pattinson, ele, ao longo do tempo, tem se provado ser um ótimo ator. E eu acho que, assim, dificilmente um ator, eu acho, faria o trabalho que ele conseguiu fazer. Porque eu achei impressionante, embora tenha outros filmes que tem esse exemplo, não é uma novidade, mas eu acho impressionante como ele conseguiu, com a mesma maquiagem, o Mickey 17 e o 18 tem a mesma maquiagem, tem o mesmo figurino, ou seja, só com o trabalho de postura, colocação de voz, você consegue distinguir, batendo o olho, você consegue saber quem é o 17 e quem é o 18. Você vê os personagens. O 18 parece às vezes até ser mais alto que o 17, assim, porque o 17 é todo postura, a curvadinho. interpretação, pra mim foi a melhor parte do filme, essa parte que tem essa dualidade dos dois, né, que, cara, nem precisava ter marcado no peito o 17 e o 18 pra saber quem é quem ali. E eu acho que isso é um trabalho de direção / atuação, assim, digno de Oscar, vamos botar essa forma, opinião. E assim, Esse pra mim foi a parte que mais me divertiu do filme, ver esse trabalho de personagem do Robert Pattinson, como ele trabalhou esse personagem ao longo do filme. Eu acho que foi o que mais me divertiu, o que mais me fez gostar do filme. E assim, pra mim a melhor coisa do filme é o Robert Pattinson, sem questionamento nenhum, sabe? Concordo. Porque ele carregou o filme assim nas costas de um jeito. Porque, é grande elenco, né? A gente tem o Steven Yeun, tem o Mark Ruffalo, sabe? Tem zilhões de pessoas, tem a Toni Collette, mas assim, o Robert Pattinson é o coração do filme, sabe? Sem ele, se fosse qualquer outro ator ali da capacidade, vamos pôr assim, igual para inferior, não sei se teria entregado um trabalho tão bom assim, o filme teria tanto coração quanto ele, pelo menos, transparece ter. Mas o elenco foi muito bom mesmo. Como que é o nome da atriz que faz a esposa do... Toni Collette. A Toni Ele Collette. também tá em Hereditário, ela é fantástica em Hereditário também. Isso. Ela eu achei que foi muito bom. Eu até cheguei a comentar isso antes, de que eu acho que assim, um ator, quando ele tá interpretando um personagem, se ele consegue transmitir pra mim qualquer tipo de sentimento, seja ele bom ou ruim, aos extremos, significa que ele tá fazendo uma boa atuação. E eu senti muita raiva dela assistindo o filme, assim, eu realmente fiquei, meu Deus, que personagem odioso. Então isso significa que ela fez muito bem o personagem, interpretou muito bem o personagem. Com relação a isso, acho que o filme não teve falhas com relação a... Assim, o filme pode ter problemas, elenco não é um deles. Isso a gente chega nessa conclusão. Com certeza. Até porque, tipo assim, eu acho que é aquele negócio que muita gente até comenta, né? O que é mais difícil do que você fazer um personagem é você fazer, por exemplo, sei lá, que negócio. Você vai fazer um ator que você atuar alguém que mal sabe atuar, né? Você fazer algo que pareça ser simples é muito difícil. E esse é um filme do Bong Joon-ho que tem alguns tipos de filmes dele em específico que ele gosta muito de fazer, de escrever o personagem muito exagerado, muito estereotipado. E ele colocou um elenco muito foda, Mark Ruffalo, Toni Collette, até o Steven Yeun, para poder fazer personagens muito estereotipados. E ao passo que o próprio personagem do Mickey, do Robert Pattinson, por mais que ele vai ter mais nuances que os outros, ele é muito escrachado, muito arquetipo, muito estereotipado, né? Só que o que eu achei muito foda é que ele conseguiu colocar nuances não só dentro desse, vamos dizer assim, dessa brincadeira que é o personagem dele, o cara é meio bobo, o Mike 17 que é meio bobão, ele meio que aceita tudo mais, mas ele consegue impostar uma nuance na atuação dele, ao passo que ele faz um completo oposto, que é o Mike 18 e também coloca nuance.
Então eu acho que, tipo assim, não só é um elenco muito bom, mas um elenco fazendo um tipo de papel muito difícil. Porque pra você fazer algo que seja igual. O próprio personagem vocês estão comentando, Toni Collette. Pra ficar algo, vamos dizer assim. Tipo assim, ela é tão. Ela é tão, sabe, tipo, tão irritante. Caricata. Isso, é tão caricata. A caricatura dela é tão irritante. Só que, tipo assim, você percebe que se ela tivesse atuado um pouquinho diferente, algo um pouquinho fora do tom, teria ficado algo feio. Tipo assim, algo, tipo, A do over, né? escrachado demais. Over demais, entendeu? Então, tipo, é algo muito mais difícil, eu acho. Foi papéis muito bem escritos por atores muito bons. Mas e você, Tom? O que você achou do filme? Tipo, cara, eu achei uma ficção científica bem legal, assim, porque é aquela parada, a gente muitas vezes foca demais em ficção científica espacial como sendo ou aquela coisa meio terror, né, que a gente herdou de Alien, herdou de outros filmes de terror espacial, ou coisas muito sérias, tipo Interestelar. E é bom a gente voltar para aquela comédia, ou space operas, no caso Star Wars, mas é bom voltar também a pensar na exploração espacial como aquela comédiazinha, né? Porque no final das contas, mesmo sendo um filme bem sci-fi, pra mim ele é um sci-fi comédia, né? Tem todo um arco de aventura e tudo mais, mas é bem uma comédia bem pé na comédia mesmo. E eu gosto disso, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que deu um pouco errado, inclusive, recentemente, foi o Borderlands, né? Eu adoro Borderlands, é uma série de jogos que eu amo. E a comédia desse jogo é muito bem feita. Só que aí eu senti que eles foram tentar fazer uma comédia, um filme de comédia sobre Borderlands, ao invés de fazer uma comédia espacial, sabe? E ficou muito fora do tom, ficou um filme muito, sabe, ridículo. E ao contrário do que acontece com o Make 17, que você tem realmente uma comédia que consegue andar junto com ficção científica, sabe? Eu acho que talvez desde Rick and Morty, por mais que a fórmula tenha cansado um pouco, a gente não tinha algo assim, sabe? De você realmente rir de conceitos científicos, sabe? Isso pra mim foi bem legal. Igual, por exemplo, a questão de você imprimir um ser humano. Pô, isso aí é muito hard ficção científica e tal, né? Umas discussões bem interessantes, só que aí você tá imprimindo um cara, igual o Lucas falou. Aí, de repente, o cara não tem ninguém olhando, o cara vai e cai da O cara impressora. cai Tipo, da impressora, assim. Essa então, cena é tipo de maravilhosa, comédia. cara. Essa cena é É muito maravilhosa. bom. O cara Então, isso jogando no celular lá atrás e ele caindo Eu da tava na última impressora. fase. Ele fala isso, cara. Tipo, igual o negócio da vacina, que vocês falaram assim, não, beleza, gente, pode me matar, vocês vão me clonar de novo. Tipo, faz sentido essas piadas, porque, tipo, é uma piada que tá alinhada com o tema da ficção científica, né? É diferente, por exemplo, sei lá, você tentar injetar humor numa coisa de ficção científica, tipo, alguém desce num planeta e tem um alien, e o alien vai e mija no protagonista. E você sabe, tipo assim, é uma piada, mas não é uma piada que tem. Tá Vamos envolvida dizer assim, não tá tá bem. envolta na ficção científica. Tipo, não tá costurada com a ficção científica, sabe? Você não ri pelo absurdo da ficção científica, você ri pela escatologia, sabe? E eu achei isso bem legal, assim, no filme. O jeito que os dois gêneros andaram juntos. E assim, eu acho que ele ser uma comédia é um trunfo desse filme. Porque se ele fosse sério, ele tinha desandado muito bonito. Pelo menos ao meu ver. Porque, por exemplo, o Bong Joon-ho, ele faz filmes sérios. Pô, Parasita, por exemplo, que é a obra-prima dele. Dificilmente acho que ele vai fazer um filme que atinja o nível de Parasita, entendeu? E aí, que bom que esse filme ele decidiu fazer uma comédia e não se levar a sério. Sabe? Porque eu acho que esse filme levado a sério, ele ia desandar bonito. E assim, ele já patinou bastante sendo uma comédia. É uma grande tiração de sarro, esse filme. Ele tira sarro com vários conceitos, inclusive conceitos criados pelo próprio filme, como os conceitos das críticas e das coisas que ele tá colocando ali no próprio filme. Ele tira, ele tá sempre tirando sarro e desdenhando de forma direta ou indireta das milhões de mensagens e milhares de coisas que ele quer trabalhar dentro do filme, assim. Mas ele tá sempre, o tom sempre se permanece, né? Pelo menos ele é coerente com o tom, né? Do início ao fim, o filme mantém aquele mesmo tom, né? Vai Eu concordo galhofar muito. tudo do começo ao fim, né? Mas assim, eu concordo muito com o que o Lucas falou dessa questão da tiração de sarro, porque assim, apesar do trailer, desculpa. Apesar dos últimos trailers terem entregado bem que ia ser um tom mais de comédia, apesar que todo mundo no começo pensou que talvez fosse algo mais sério, né? Mas
Pelos trailers já dava pra ver que ia ter um tomzinho meio de comédia. É interessante ver essa questão que o Lucas falou com a própria história dos filmes do Bong Joon-ho, porque, como você mesmo falou, o ápice dele foi Parasita. Só que eu acho que o Bong Joon-ho, ele tem dois tipos de filmes. Eu acho que tem, tipo assim, os filmes de comédia que tiram sarro de, sei lá, de coisas vamos dizer assim, da nossa sociedade, só que usando um pouco da ficção científica pra isso, né? O Okja é um bom exemplo disso. O Okja, pra mim, é o irmão desse filme. Parece que ele quis pegar a mesma estrutura de contação de história que ele usou no Okja pra contar esse filme, só que talvez com um pezinho um pouco além, assim, porque no final tenta até trazer uma mensagem, sabe? Só que, por exemplo, você pega a memória de são parecidas, né? tipo, você pega a memória de um assassino, você pega o Parasita, até o Expresso da Manhã, que foi um filme que, tudo bem, foi uma adaptação, teve muita mão de estúdio, são filmes que são sérios, o Bong Joon-ho, ele é Esse filme desse também cinema... é uma adaptação, né? Tem essa que eu não sabia. Ele é a adaptação de um livro. Então, é legal a gente ver como ele consegue imprimir a mão dele de autor numa coisa que é adaptada. Uhum. Só que, tipo assim, o que eu acho interessante é justamente isso que o Lucas falou, pela questão de ele conseguir... dois fazeres de cinema que ele tem. Os filmes sérios, que entregam uma mensagem, geralmente crítica social, porque isso é muito da escola de cinema sul-coreano dele. Por outro lado, ele consegue fazer essa comédia que ele quer tirar sarro de tudo. E eu acho que muita gente, às vezes, até meio que veio com a expectativa muito alta de assistir um novo Parasita, e na verdade não, na verdade ele tava refazendo o Okja, era tipo o mesmo estilo que ele tava fazendo. E esse, acho que foi o problema do marketing desse filme, porque ele foi vendido como do diretor de Parasita, Exatamente. sabe? E aí as pessoas foram esperando um filme super cabeça, super, sabe, sei lá o quê. E aí, quando saíram, a crítica detonou o filme. E aí ninguém Super foi ver o filme no denso, né? cinema. Então a gente já entrou na seara da crítica, é isso? Eu acho que sim, né? Olha, Marina, tô sentindo seus olhos formigarem daqui. Ela quer falar. Bem, agora que a gente já rasgou a nossa seda, vamos partir porque a gente não gostou do filme. Então, a questão não é que ele é um filme cabeça, Sim. só que exageradamente cabeça. Aí essa é a questão. Eu saí, a gente foi assistir no cinema, e eu saí tonta, zonza de tanta informação, né? Essa é a grande questão. E qual que é o problema? A falta de foco, né? Eu até fiz um comentário, assim, né, com relação à minha posição política, porque eu sou uma pessoa de extrema esquerda. Mas até eu enxergo um excesso de lacração, por assim dizer, nesse filme. Porque ele atira pra todo lado. E aí eu acho que quando a gente atira pra todo lado, a gente acaba não acertando tão bem assim, entendeu? A diferença desse filme pra Parasita é que Parasita, ele critica de uma forma muito objetiva a separação de classes. Simples assim, do começo ao fim. E nisso ele foi fenomenal. Pra mim, Parasita é um filme incrível, maravilhoso, que eu amo. Assim, eu acho que é perfeito. Já esse, ele, assim, eu até fiz uma lista aqui, eu reassisti o filme e fiz uma lista de tanta mensagem que ele traz, porque eu assisti no cinema, eu saí de lá, tinha coisa que eu já esqueci, eu nem lembrava mais. Eu sabia que ele tinha criticado, mas eu não lembrava mais. Então, assim, ele criticou o capitalismo, a gente sabe, né? Sofrimento animal inclui dentro do tema de capitalismo, a questão dele estar com dívida também, por isso que ele aceitou ir nessa jornada e tudo mais. Ele critica a falta de acesso à educação, porque ele assina um contrato sem ler, e aí ele diz que ele não tem experiência em nada, ele não tem formação nenhuma, e que o fulano sabe dirigir, ele não sabe fazer nada, então já critica ali a falta de acesso à educação, critica fanatismo, critica religião, critica machismo, eu sou só um útero pra você. Critica socialismo também, racionalização de comida, critica tudo. Critica drogas, tem plot de droga no meio do filme. É igual o Mushu da Mulan. Critica pra tu, critica pra tua vida, critica também a monogamia, a não monogamia. E o melhor de tudo, ele critica pra mim as franquias gourmet
Ele tem lá a franquia de macarrons deles que deu errado e eles se endividaram, tiveram que fugir do planeta. E com nazismo no meio, Nossa, sabe? E tudo. tudo isso com ainda o foco principal, que é a crítica de teste em animais, que é a mesma coisa de Okja, né? Que Okja ele também teve esse foco principal. Eu gosto bastante de Okja, eu assisti, não me lembro muito bem que faz tempo que eu assisti, né? Mas eu lembro que eu assisti e gostei, eu achei legal a mensagem. Mas enfim, a questão é basicamente essa que tem pra mim, que é a maior crítica que eu tenho, que é o excesso de informação. Acho que não era tão necessário assim, sabe? Dava pra ter sido um filme de humor, ter colocado toques de humor sem esse excesso de informação. O plot da menina, tipo, a menina lá que tem a questão da menina É lésbica. lésbica também. É lésbica, só que não é Sabe, dito o no filme, único ela realmente é plot lésbica. dela foi esse, foi trazer a não monogamia, aí vamos dividir o Mickey, eu e você. É só isso, não teve mais outro foco nenhum, E depois disso que ela fala assim, não vamos dividir, a menina some do filme. sabe? É. Então pra quê? Aí o uso de drogas. Pra que, gente, trazer o negócio? Eu sei que assim, sabe, se ele tivesse explorado mais a questão ali da nave, né, tá no ócio ali, enfim, acaba que só trabalha pra comer, ainda come mal, né, não come bem o suficiente, enfim. Acho que do meu ponto de vista é esse. Houve um exagero Assim, de informação, sabe? Então, eu concordo com. no teatro, eu não me lembro quem foi que criou o conceito, mas no teatro tem um conceito que é bem interessante, que é o na arma em cena. Que é o seguinte, arma de no Chekhov. teatro... Isso, Sim, arma de Chekhov. exatamente. Então, se você tem uma arma em primeiro ou até segundo plano no teatro, né, no seu cenário de teatro, e aquela arma não vai ser disparada, não vai ser usada pra nada, ela não precisa estar em cena. Esse filme, ele traz muitas coisas pra luz, só que ele fica assim, ele traz pra luz e aí? E quando você faz um exercício de tirar algumas dessas coisas do filme, de você pensar o filme de uma forma que, cara, se eu tirasse isso e aquilo... Por exemplo, todo plot, na minha opinião, todo plot dele tá devendo pro agiota, que envolve o amigo dele, se você tira do filme, não faz nenhuma muda diferença pra construção narrativa, pra mensagem, pra nada. E ao mesmo tempo que é uma parte que ela é importante dentro da estrutura, dentro da narrativa que o filme vai levando, ela não soma em nada no arco de personagem do Mickey ou até de outros personagens. O que acaba também até frustrando alguns personagens, como o caso da personagem da menina que até esqueci o nome dela, da menina que é A lésbica. lésbica e não é? A Gemma. Não sei. Gemma, Na a verdade, personagem. né? Exatamente. Os personagens parece que eles têm uma diferença entre função dramática e função narrativa. A função narrativa é aquilo que o personagem faz em ação de fato. Tipo assim, o personagem atirou no amigo. A função narrativa dele é atirar no amigo. Muitos personagens ali só tem função narrativa. Não tem função dramática nenhuma. Não tem função de trazer uma discussão, de trazer um debate. Nada. Até o debate sobre... Tipo, tá bom, a menina traz o debate sobre a monogamia versus a poligamia. O que isso soma ao filme? O que isso amarra no conceito de replicação, que é o conceito maior do filme, que é a replicação, né, dessa coisa do ser descartável. Literalmente, o nome descartável está no filme. Para mim, essa mais do que testes em animais, Marina, eu acho que é muito sobre como a gente é num sistema de sociedade no geral, a gente é facilmente descartável. Morreu um soldado, filme sobre ele pode trabalho, cara. Principalmente sobre trabalho. Eu senti esse filme muito mais, talvez, uma questão até do ruptura, né? Que a gente tava no auge agora da segunda temporada. Dessa questão da gente ser mão de obra barata. Que a gente pode literalmente... Você ser clonado, pra mim, a metáfora foi tipo assim... Cara, se você não tá servindo mais a empresa, a gente pode substituir por outra pessoa. Ninguém é insubstituível. Só o cabeça que é insubstituível. E é engraçado, porque se você parar pra pensar, o cabeça, que é a pessoa que faz substituições, que é, entre aspas, insubstituível, né? Ele literalmente não tem capacidade alguma de exercer essa liderança na qual ele foi colocada, né? A gente vê que, por exemplo, os cientistas, as outras pessoas da nave têm muito mais propriedade do que ele. Mas acaba Ele que, tipo assim...
E, inclusive, isso é até mostrado, né? Tipo, literalmente, o Mickey, ele faz os piores serviços, os piores trabalhos. Ou seja, quanto mais precário é o seu trabalho, mais fácil você substituído você é. E Literalmente ele mais se torna um mal número. remunerado Você também, é um né? número. Porque eles cortam a comida dele pra qualquer. Ah, você não vai, mas você vai receber metade da comida agora também. Ele é o que faz Mas, o pior assim, serviço e E é o ainda que menos recebe. come. Menos recebe. Eu concordo. Agora, falando dessa questão dos múltiplos personagens e pontos abordados, eu vou ser muito sincero. Apesar de eu ter, pra mim, o filme ter um saldo positivo, eu concordo muito com o que a Marina diz, com as opiniões dela, pela questão, tipo assim, de pontos levantados em excesso, e também concordo com o Lucas essa questão dos personagens. Porém, a minha interpretação não é, tipo, mais uma questão de defeito. Eu acho que é tipo assim, vou tentar explicar. A gente falou antes que esse filme, se ele fosse levado a sério, ele não funcionaria. Por quê? Porque, na minha opinião, as críticas que o Bong Joon-ho levanta no filme, né? A não monogamia, o uso de drogas, pra mim, ele levanta como piada. É tipo quando o Rick e Morty coloca, sei lá, ele e a Sam, acho que não sei se é Summer, a irmã do Morty lá, e o Rick pra poder ficar bombadão e socar um nazista. Aquilo lá não tem função narrativa, é a piada do filme, tipo a não monogamia, o negócio da quarta ração dele. Tudo isso pra mim são as piadas que o filme faz. Claro que tem uma crítica social, mas também são piadas, né? Agora, os próprios personagens, muitas vezes, algumas ações deles pra mim são mais pra gerar humor mesmo, que às vezes até pra história andar em si. Agora, Sim, o que assim, eu acontece acho que principalmente esse filme, por ser um filme do Bong Joon-ho, por ele ter vindo de Parasita, deram muito dinheiro pra ele, falar assim, ó, tá aqui essa grana, faça o seu filme. E ele não tinha, de novo, essa discussão dos filmes compridos, ele não tinha roteiro pra um filme de 2 horas e pouco. E aí o que ele fez? Eu vou zoar o estúdio também. Entendeu? E aí que entra todas essas minis e subtramas, sabe? Eu mas vou colocar essa criticazinha aqui, não sei o que lá, tipo assim, olha só, estúdio, estou torrando o seu dinheiro aqui pra fazer esse Então, negócio o de problema 30 é segundos que eu aqui no filme. justamente. O problema que aí que vem a minha crítica ao filme, que é o seguinte, tipo, tá, eu consegui entender, vamos dizer assim, eu consegui entender que essas milhares de críticas que o filme faz, esse monte de personagem meio até não raso, mas tipo assim, igual a da Gemma, que aparece e desaparece no filme, né? Não tem muita função narrativa, como o Lucas falou. Pra mim, isso é parte da piada, ponto. Agora, qual que é o problema? Eu senti o Bong Joon-ho querendo contar 2 filmes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ele quer contar uma piada, ele quer fazer uma coisa meio Rick e Morty, só que ao mesmo tempo o filme tem uma trama, ele tem uma urgência. A gente tem um conflito muito foda, tem 2 Mikes, eles não podem coexistir, um deles tem que morrer. Além disso, eles estão num planeta, no cu do Judas, e eles têm que colonizar aquele planeta. Além disso, tem um completo maluco que está comandando essa expedição, e até a história vai avançando, né? E isso é difícil porque a história ela é muito cheia de camadas. Você tem um conflito do Mike, você tem um conflito, quer dizer, um conflito de existência do Mike, tipo assim, olha, minha vida é uma bosta. Você tem um conflito do Mike versus o próprio Mike, né? O Mike 17 versus 18. Você tem um conflito do Mike versus a própria direção dessa colônia. Porque o Okja, por mais que seja a mesma coisa, o Okja também, gente, eu não sei se é porque eu assisti recentemente, depois que eu assisti o Mike 17. Ele é cheio de piada, ele tem piada toda hora, crítica social toda hora. Só que a trama do Okja é muito simples. O porquinho lá, a porca da menina lá, a porca mutante da menina, foi sequestrada para poder ser reproduzida e tal por uma empresa lá de alimentos. E ela quer resgatar a porquinha dela. É só isso a trama. E aí que vem as piadas, tudo mais, o arco dramático. Eu acho que o Bong Joon-ho, ele tentou construir uma trama muito complexa e ainda carregou essa trama muito de piadas. Se ele tivesse feito uma trama mais simples e deixar todas essas piadas, seria feito um bom filme. Ou se ele tivesse tirado as piadas e deixado só a trama que tá por baixo dessas piadas em si, eu acho, também tinha sido um bom filme. Pra mim, o que ele pecou é tentar fazer 2 filmes ao mesmo tempo. Assim, eu acho que esse filme, ele tem mini curtas dentro do próprio filme. Então, por exemplo, toda essa cena de abertura com o agiota, que o agiota gosta de ver o cara ser cerrado no meio, porque não é pelo dinheiro, é pela sanguinolência da coisa, sabe?
Ou então toda a parte que explica os múltiplos, que eu acho muito legal, é quase um sketch de Além da Imaginação, alguma coisa assim, sabe? Do cientista Zone, que assim, se que tá clonava. bem... O filme, ele tem não só referências às críticas, mas ele também tem referências a filmografias mesmo. Tem referência de Odisseia, tem referência do Twilight Zone, tem várias referências a coisas assim da cultura pop, principalmente que tange a ficção científica, que são bem interessantes. E só complementando melhor o que o Tom falou, o filme tem claramente essa parte. Se você pega os primeiros 38 minutos até o surgimento do Mike 18, parece que o filme está sendo conduzido de uma forma, como um filme mais existencialista, contando o drama do Mike, é mais introspectivo um pouco, né? Contando o dia a dia dele. É quase uma introdução de um trabalho de personagem ali. E dá a impressão que, eu acho que o diretor deve ter falado assim, cara, a gente tem que ter um trama, né? A gente tá Tem que falando começar muito o sobre o filme, personagem, né? mas esquecemos que tem que ter um primeiro, segundo, terceiro ato. Aí ele se lembrou, quer saber? Bota um clone dele aí, o filme agora vai ser sobre isso. Mas você sabe por que eu acho que você tem essa impressão, Lucas? Eu concordo plenamente com você que essa impressão que é o seguinte. O filme até 38 minutos, até antes de existir o Mike 18, ele é um filme muito do ponto de vista do Mike 17. Ele é um filme, como você falou, introspectivo. Ele é quase aquela comédia Quase que em primeira pessoa, triste. né? É Assim, tipo aquela coisa em meio... primeiro plano toda hora. como é que fala? Aquela coisa de você rir da tristeza do cara. É tipo uma coisa meio, vamos dizer assim, Donnie Darko, assim, da vida, sabe? Só que aí, do nada, hora que vira a questão do Mike 18, o filme, ele abre pra deixar de ser um filme de personagem pra ser um filme sobre situação. Porque a gente começa a meio que distanciar dessa questão de estar a câmera só aqui em cima do Mike 17, e aí começa a ter muitos núcleos, começa a se ter muitas outras discussões que não pertencem ao próprio Mike 17. Ele é um filme que, tipo assim, ele tá realmente, como você falou, seguindo uma linha, ele muda a narrativa. É como se estivesse lendo um livro em primeira pessoa, sei lá, chegou na metade ou no final da primeira parte, vira um livro em terceira pessoa. E você vê que esses excessos, eles atrapalham tanto o andamento do filme, que chega o Mike 18 e tem todo aquele problema dos múltiplos. No final do filme, não importa mais. O Mike 18 é mais um personagem que tá ali, funcionando. A questão de, assim, ele é um cara... Tanto que eles botam uma questão... Eu achei, assim, chega a ser... O filme é esquisito, mas isso ficou esquisito até demais. Não, agora vocês vão fazer um jogo aqui que quem cortar mais rabos dos bichos aqui é que vai viver. Sobrevive. E você faz jogos vorazes ali, jogos mortais. Cara, eles descem da nave, foda-se o jogo. Não tô cortando o rabo de ninguém, só quero resolver o problema e isso não faz nenhuma diferença. Tipo assim, o filme, o diretor fez questão de explicar todo um jogo que os personagens vão jogar ali no final. Eu pensei que ia ter um jogo assim, o Mike 18 ele é mais proativo, então ele vai... Eu quero sobreviver, mas só que talvez ele vai deixar o outro viver. Eu pensei que ia ter um conflito nesse sentido, mas não, isso meio que... Ele traz isso pra tona, ele traz a arma pra cena e não usa. Ele trouxe o artifício, só que isso literalmente, literalmente 1 ou 2 minutos depois o filme esquece disso. Literalmente. Mas Não aí eu importa acho que mais. faz parte da crítica ao personagem do Mark Ruffalo, que eu esqueci o nome dele, é Keith Marshall? Alguma coisa assim? É Marshall, né? É alguma coisa Marshall, o personagem dele. Protótipo de Trump. Isso, exatamente. Que ele é um incapaz de fazer qualquer coisa que ele promete. Tanto que no momento que ela descobre que eles são múltiplos, eles estão, meu Deus, vão matar a gente, vão matar a gente. E ela assim, fala assim, não vão matar nada, sabe? E aí depois ele vai lá assim, eu vou explodir vocês dois aí sim, se vocês não cortarem os rabos, não sei o que lá, me dá aqui o botão pra eu poder detonar os caras. Aí os caras saem lá e eu detono eles? Eu acho que não, né? Deixa rolar, O que eles estão fazendo, né? Deixa rolar, sabe? Ele é um completo despreparado, um imbecil, literalmente, sabe? Então, mas eu achei legal o trâmite dele com a esposa. Porque no final a esposa também tá por trás ali, né, incitando pra ele, meio que tipo direcionando pra ele o que ele tem que fazer, deixar de fazer. Eu achei legal o relacionamento dos Ela dois no manipula ele filme. direto. Sim.
E você vê que, na verdade, os personagens não é como se eles não fossem interessantes. Até porque os atores são muito bons. O Mark Ruffalo entendeu muito bem o papel dele ali. Como o próprio Robert Pattinson e os outros personagens. Ninguém ali manda mal. Como a gente estava falando, o casting com certeza não é o problema. O problema, na minha opinião, é justamente isso. Tem muitos personagens ali que eles só têm função narrativa, mas eles não têm nenhuma função dramática. Eles não servem para trazer um debate, ou qual está sendo esse debate, se esse debate vai ser relevante para a jornada do Mickey. São totalmente... O amigo dele, ele é eu acho que talvez ele seja um personagem mais Você descartável. pode apagar ele da história que não faz mudança nenhuma. Toda a situação do Mickey é por conta do amigo. Então o amigo dele tem uma função narrativa muito importante. Mickey está na situação que ele está naquela nave por causa do amigo dele, da confiança do amigo dele. Só que a função dramática, a função do amigo dele em si, como personagem para a discussão desse debate de uma possível amizade, no caso inimizade, não serve para nada. E o desfecho do amigo dele é um desfecho assim, ele acabou sobrevivendo, sofreu uma tentativa de assassinato, ele sobreviveu e tá por aí. Eu falo, cara, a que fim levou? Para que serviu essa história, toda essa cúpula de enredo? Para quê? Para nada. Para nada. Nesse Sim. sentido, é melhor o que eles fizeram com o personagem da Gemma, por exemplo. Porque assim, a gente falou assim, ela aparece, né? Meio que aparece, meio que quase que do nada, e desaparece do nada. Só que eu acho que ela tem que estar no filme, porque assim, pra mim, a cena que eu mais gostei, inclusive, do filme, se eu posso elencar, é a cena do jantar, que ele é convidado lá, ele é sorteado lá pra aquele A jantar. cena é boa. E aí ele começa a passar mal, né? Aqui a cena que ela fala assim, você é só um útero pra mim e tudo mais. Ele começa a passar mal, depois ele pega e eles querem testar também. Tipo assim, ele começa a passar mal porque eles estão testando Uma carne Carne artificial. a carne artificial. E aí eles querem testar a cura, tipo, um remédio lá pra essa carne artificial. E aí, tipo assim, não tava dando certo, o cara pega a arma, não, então vamos matar ele aqui. E tipo assim, a Gemma tá tipo assim, a Gemma é a gente na cena, né? Ela não fica, tipo, o que vocês estão fazendo? Que absurdo é esse, sabe? Então, mas Então, essa ela é importante. cena, pra mim, claramente é uma crítica à forma como o ser humano lida com os animais. Então, tipo Porque assim, é basicamente, ele tá sofrendo, ele está agonizando. Vamos dar um tiro na cabeça que é mais digno pra ele. É mais humano. É ele mais usa humano. então, essa tipo aí. assim, então nessa cena a Gemma tá lá pra servir como se fossem os nossos olhos. Porque se não tivesse ninguém lá, não seria tipo meio que uma comédia, seria tipo igual o The Office sem o Dean, sabe? Que tipo meio que o Dean é a gente dentro da história. Então, só que aí o que acontece? Eles pegam a Gemma e põem de lado. O que eu acho meio arrastado, talvez, que é o caso do personagem do Steve Yeun, né? Que é o amigo lá do Mike, é que acontece justamente isso. Ele tá lá pra meio que, entre aspas, ser o motivo do Mike tá na espaçonave, tá cumprindo aquele negócio, ser o cara que tenta descartar ele, né? Tem aquela briga lá. Só que eles tentam arrastar ele ainda ao longo do filme por conta dessa questão do mafioso e tudo mais, que é aquele negócio que a gente falou, né? Tipo assim, todo esse negócio de ter um mafioso que tá cobrando e tudo isso é a terceira camada de história que tá acontecendo no filme, que cá entre nós não precisava, podia ser só uma comédia ou só um filme mais sério, sabe? Tem um outro ponto também, é a forma como eles enxergam ele. É como se ele fosse realmente um ser inferior, né? Apesar dele ser um ser humano também, como ele é um descartável, ele é tratado como um ser inferior. Eu cheguei a comentar com o Richard sobre um livro que eu li no ano retrasado, que chama Saboroso Cadáver. Não sei se vocês sabem, conhecem, O né? Daniel Radcliffe? Não, Eu é tô um livro. terrível com o nome. Não, ele Esse é perguntou outro. do Daniel Radcliffe. Né? Não, é um livro, O não é um Daniel filme. Radcliffe é um cadáver, não é esse, né? É um cadáver pra sobreviver do Daniel Radcliffe. Exatamente. Não, é Vamos um ver se- livro que chama Saboroso Cadáver. Ele é da editora da Dark Side. Enfim, Dark Side ele tem uma temática. A temática que acontece durante o livro é a seguinte:
todas as carnes que são consumidas, né, tanto a carne bovina, suína, etc., todas as carnes acabam pegando um vírus que se torna incomestível, de qualquer forma. Eles não podem consumir de jeito nenhum. E aí acaba tendo uma grande movimentação na sociedade, eles passam a tentar viver uma vida sem comer a carne, etc., mas acaba tendo assassinatos, pessoas sumindo, etc., e aí o governo, para tentar amenizar essa situação, legaliza o consumo de carne humana, né? Mas aí como que eles fazem? Num ambiente controlado, tem uma série ali de seres humanos que eles procriam, e dentro desse ambiente controlado, eles vão se reproduzindo e vão colocando para consumo. Ou seja, não são pessoas, tipo, da minha família, etc. São seres humanos criados dentro de um ambiente só para consumo, né? Então, esses seres que são criados só para consumo, eles são considerados seres inferiores, como animais, né? E aí, o personagem principal do livro, ele acaba ganhando um desses animais, né? Uma moça. E aí é que acontece a história do livro. Durante o livro, a gente vai achando que ele tá tratando ela de uma forma diferente, né? Que é uma fêmea. E que ele não enxerga ela dessa forma, que ele, enfim, é um personagem, sei lá, mais evoluído, percebe talvez essa falta de dignidade, etc. Ele vai fazendo algumas críticas também de como que é o processo. Que assim, o livro, gente, ele é basicamente um processo de matadouro que existe hoje em dia, só que é feito com vaca, frango e porco. Aí eles descrevem no livro como se fosse lá com um ser humano, pra deixar a gente enjoado mesmo. E no final do livro, não sei se eu estrago o plot do livro, mas na verdade não. Na verdade, ele enxergava ela como um ser inferior mesmo desde o começo. E só usa ela, e quando ela já não é mais útil, que ela entrega pra ele o que ele precisa, ele descarta ela. Né? Então, eu acho que esse diretor, ele já trouxe isso em Okja. Então, pra mim, é um assunto que ele gosta de trazer à tona, entendeu? É algo que ele sempre traz à tona. E aí, pra quem não tá dentro desse assunto, porque assim, o meu irmão, ele é vegano, né? Eu não, eu como carne, não tem como fugir disso. Sim. Mas por causa dele, eu tive acesso a esse tipo de informação. Eu fui pesquisar, ir atrás pra entender o que é isso. E no final é um grande movimento mesmo contra o capitalismo. Basicamente é isso, né? Sabe, Mickey, eu não queria te perguntar isso. Mas só dessa vez, tá? E me desculpa. Como é que é morrer? É por causa da Jennifer? Trocamos olhares no último momento. O que ela sentiu quando aquele gelo desabou sobre ela? Eu não paro de pensar nisso. Eu não acho que o que eu costumo sentir. Bom, eu morro bastante. Porque sabe que vai acordar de novo, né? Porque você morre sabendo disso. Não. Eu sempre sinto medo. É horrível morrer. Eu odeio. Uma coisa que até agora eu não entendi, também é uma dúvida que eu tive do filme, que é o seguinte. Não sei se vocês sabem, uma coisa que pouca gente fala isso em ficção científica, mas você sabia que clone, ele envelhece junto com você?
Porque o seu material genético, quando você, tipo, sabe, a ovelha Dolly. A ovelha Dolly, quando ela foi clonada, ela nasceu meio que Benjamin Button. Ela, tipo, ela nasce com material genético já com a idade Velho, sim. do original. Então, tipo assim, ela vai crescer, ela vai ter mais que a idade normal. E o que que acontece? Quando você divide material genético, você aumenta a chance de ocorrer erros de material genético. Tanto é que quando você divide mais material genético, a gente tem um nome disso que é o câncer. O câncer é uma reprodução descontrolada de células, né? E aí, uma coisa que, tipo assim, que eu até fiquei meio assim no filme, tipo assim, será que eles iam debater essa parada de tipo, será Tá que faltando, gente. Tá faltando. Aí o momento a então, médico. não, mas é, tipo, Drauzio essa Varela. parada. É que eu achei que eles iam discutir meio que essa parada, tipo assim, será que a cada clonagem dele ele Ele vai fica ficando mais mais fudido. idiota? É, ele, Você não né, precisa tipo assim, saber, Tom. É uma ah, tecnologia muito avançada. É isso que você não, só é que eu, precisa tipo, saber. eu literalmente pensei assim, será que o Mike 17, ele é meio, tipo, ele é meio, tipo assim, ele é meio na dele, muito tímido, nós, será que ele, tipo assim, ele tá com, sei lá, ele nasceu com algum problema, ele tem uma limitação cognitiva, alguma coisa assim, sei lá, sabe, tem algum, realmente, tipo, algum defeito nele mesmo, tipo assim, não que ser neurodivergente seja um defeito, gente, não é isso que eu tô tentando explicar. Mas será que ele. Aí já Não, mas é tipo, outra será que o lacração. clone dele. Não, eu realmente pensei, será que eles iam divulgar que, tipo assim, olha, o seu clone, mesmo você sendo você pode ser diferente, você pode ser neurodivergente mesmo tendo o seu mesmo material genético que não tinha essa propensão, né? Por um outro lado, você vê que o clone 18, o Mike 18, ele realmente, gente, ele é um psicopata. Ele realmente tem um transtorno ali. Aquele cara, ele tem um transtorno de E assim, personalidade é fudido. um filme que fala sobre Entendeu? clonagem e não fala sobre eugenia. Porque, tipo assim, você vai ser impresso desse jeito aí, com todos os seus problemas. Você tinha problema de pulmão, vai continuar com problema de pulmão. A gente vai te imprimir Mas, ô igualzinho. Richard, essa que é a grande sacada que eu adoro falar sobre a eugenia, que é uma pseudociência, versus a medicina, que é ciência true. A eugenia é literalmente, essa questão de raça pura, é você criar uma raça que vai morrer extremamente fácil, extremamente frágil. Então é engraçado que os caras lá falam assim, gente, não, a gente selecionou você porque você representa nossos ideais de raça pura, etc e tal. Mas se eles querem uma raça pura, por que eles não se clonam? Porque no fundo eles sabem que eles precisam de diversidade. Eles no fundo sabem que não adianta colocar, tipo, você ser, sei lá, aquela coisa meio incestuosa de todo mundo ter o mesmo material genético igual, sei lá, a família real inglesa, e você vai ter um monte de doença, os seus genes, entre aspas, vão ficar mais fracos, né? Não tem como, cara. A eugenia pode acreditar o que ela quiser, e a ciência tá aqui para provar que, infelizmente, felizmente, diversidade genética é o que faz a gente sobreviver como sociedade, sabe? Ele critica um pouco de tudo, né? A própria questão A nossa lá. sociedade é plural, então, tipo, é difícil você dizer que é uma crítica direcionada assim, na minha visão, né? Uma crítica ao capitalismo. Cara, dentro do capitalismo tem um pouco de tudo. É uma crítica, na minha opinião, mais do que ao capitalismo, é uma crítica social geral. Tipo, forma social do ser Mas humano aí mesmo, assim. que tá o problema, porque a realidade, ela é sem sentido, mas a ficção tem que fazer sentido. Tem coisa que acontece na vida É. real e se fala assim, foda-se, entendeu? Não tem um porquê, aconteceu. Mas quando você tá assistindo um filme, quando você tá lendo um livro, as coisas tem que ter uma linha cronológica, sabe? Você não pega um pedaço de uma história aqui, outro ali, outro no final, e monta um Frankenstein e fala, ó, o meu filme aqui. Entendeu? As coisas têm que fluir naturalmente, vamos pôr assim, entre muitas aspas. Porque senão fica o que aconteceu com esse filme. Tipo, as pessoas assistem e ficam meio perdidas. Assim, você gostou desse filme? Eu não sei, sabe? Tem coisa que eu gostei, tem coisa que eu falei, que é isso? Você vai recomendar pra alguém o filme? A maioria das pessoas não, porque ela sai do filme confusa. Como a gente saiu do cinema, carregado, sabe? Tipo, Eu acho que assim, dentro do assunto, que é o foco principal dele, eu achei que foi ok. O problema é o excesso de informação, que aí quando você quer criticar muita coisa, no final a crítica ela fica rasa, porque ela não tá sendo aplicada de uma forma profunda.
No Parasita, não. Parasita, ele foi no cerne da coisa, entendeu? Ele toca no cerne. Aqui Mas não, eu ele acho. só coloca, só coloca pra colocar mesmo, então acaba sendo uma coisa rasa, que até, E traz a luz, sabe, não trabalha. Exatamente. Por exemplo, a maior crítica pra mim, antes mesmo da crítica de teste em animais, por exemplo, seria a crítica ao trabalho, como as pessoas são exploradas, sabe? Ainda mais sendo advogado trabalhista, vendo isso no dia a Mas, dia. Mas o filme não se aprofunda em nada disso. mas eu acho que esse que é o problema, talvez. Que, assim, é um problema que não é nosso também, obviamente. Mas que é um problema do jeito que o filme foi construído. Porque, assim, na minha opinião, né? Eu partilho da mesma opinião que a Marina. Ele é um filme que critica o nosso sistema. Ele assim, é tão evidente criticar o sistema que, literalmente, o ser humano é o vilão no filme, gente. O ser humano produziu o sistema de clonagem. O ser humano que tá querendo dizimar outra espécie lá. Óbvio que eles têm humanos bons, etc. No final eles até meio que montam, não sei se é tipo uma comuna, alguma coisa assim, pra poder viver em paz lá com os nativos. Mas sim, o filme é sobre críticas ao sistema, né? o E envolvimento críticas. da política também na ciência. É, a Porque religião tem essa questão também. também, no próprio Covid mesmo, né? A orientação certa é você não ter contato com outras pessoas, você usar álcool em gel, máscara. Aí envolve a política, sabe? E aí vira bagulho, não tome vacina, porque a Não, vacina É. vai te pôr um não chip e vai te compra rastrear. vacina, não vou comprar vacina, não, deixa esse povo aí, entendeu? Então, no filme também tem isso, né? Porque a orientação é não faça mais de um clone, porque a gente já viu que não dá certo. Os clones vêm tudo doido. Aí E a quando própria vai. questão da corrupção da ciência. Tipo assim, beleza, a gente vai fazer o clone, né? Mas, tipo assim, ó, a gente não pode fazer clones. A gente pode fazer clones pra explorar as pessoas. Tipo assim, engraçado que ninguém faz clone pra poder, tipo, doar órgão, fazer clone pra ter banco de sangue, fazer órgão, tipo, sabe? Uhum. Agora, pra poder fazer exploração espacial e pagar mais barato, pode, sabe? Eu acho Mas, que enfim, eu acho. até aquela brincadeira que tem de que é antiético, né? Aquela coisa, é antiético fazer isso aqui na Terra, mas pode fazer isso no espaço. É aquela brincadeira de que, tipo, no nosso país, isso é antiético, a gente não aceita, então vamos jogar bomba no país dos outros, pô. É. Vamos fazer Exatamente. em outro Meu território. Deus, aquele país tem petróleo, acho que eles Aqui não precisam de pode, aqui é democracia. errado. Aqui é errado você testar vacina, aqui é errado você fazer uma vacina que pode ser duvidosa ou um remédio, qualquer que seja que for, mas não, vamos os países terceirizados de terceiro mundo, não, vamos botar a trolha para eles, né? Também tem essa brincadeira, né? Porque o processo de clonagem não foi aceito na sociedade da Terra, mas assim, essa coisa de poder usar fora da Terra, quase uma brincadeira, essa brincadeira de como tem muitas nações que se colocam como politicamente correto, como nações que estão de acordo com a ética, mas tipo assim, não, a nossa Cara, nação... os Estados Unidos, né? Vamos dar nome não aos só os dois. Estados Unidos, tipo... Mas é que a crítica do filme é muito aos Estados Unidos. Tipo assim, o Cara, cara eu é o acho que Trump, também, eu acho que é um basicamente. pouco de Descaradamente tudo, cara. os Estados Unidos. Como eu falei, um pouco de tudo. Por exemplo, é uma crítica a grandes potências de modo geral. É a crítica aos Estados Unidos, é a crítica à China, é a crítica à Rússia, é a crítica a todas as grandes potências que tem cúteros aos líderes, né? China, Rússia, essa cultuação a líderes malucos que causam guerras do nada, né? Estou falando com você, Sim. Putin. Mas eu acho que Coreia do uma Norte. crítica, é uma crítica. Mas é uma crítica, sabe, a quem mais que a gente também tá até um pouco esquecendo? A própria Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul e o Japão, eles têm um sistema, assim, o sistema capitalista, ele naturalmente é um pouco desumanizador, um pouco também é foda, né? É desumanizador. Só que quando a gente pega o sistema capitalista coreano, sul-coreano e japonês, cara, a gente tá falando do pessoal que se mata de trabalhar literalmente. Você não pode ter sacada em prédio porque o pessoal se joga. Então, tipo assim, eu acho que essa crítica hard também, tipo assim, cara, você é literalmente um clone que Basicamente trabalha você pra é um comer. nada. Isso aí é uma crítica ao capitalismo, em específico, predatório e moderno do Japão e Coreia do Sul, né? Não, e não só isso. É o trabalho que o cara não pode se suicidar pra fugir do trabalho, porque vão imprimir ele de novo e mandar ele trabalhar. Entendeu? Só que esse Me que é o recusa, sei lá o foda. quê. Você vai trabalhar, esse é o ponto. Eu vou te imprimir 50 vezes, uma hora você vai se conformar e vai trabalhar. E você é literalmente Olha, um número. isso- Você é o 17, 18, 19, assim, você é só um número. Você é mais um número que vai sendo
colocado no sistema e dane-se, né? Não, como eu falei, Vai ele moendo gente. atira pra todos os lados, cara. Dá pra ver, se você tiver uma visão muito ampla, tipo assim, como a Marina pontuou ali, se você tiver uma visão muito ampla, você pode encaixar quase tudo nesse filme. Tudo. Religião. E isso é que é o foda, Lucas, porque ó, o que você acontece, pode Lucas? encaixar, o globalismo, essa globalização que se diz benéfica, mas na verdade acaba às vezes sendo uma troca de ofensa, de potência e fazer com que pessoas comprem uma guerra que às vezes você não tem nada a ver, você só tava na tua e não, vamos guerrear com aqueles bichos ali. Não, mas a gente acha que não precisa guerrear. Não, vamos guerrear mesmo. Dane-se, o que você acha? E se você tá contra a Você nossa sabe guerra, se os você vai bichos ser são preso. malignos? Não. Se eles existem na Terra que eu quero, eles são malignos e precisam ser exterminados. Sim. Se a gente fazer um paralelismo atual, vamos botar assim, basicamente é o que aconteceu na guerra da Ucrânia agora, que tá acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Basicamente, vocês são maus, eu vou invadir teu país, dane-se o que vocês acham aí. Então, tem um pouco de tudo, cara. Tem um pouco de tudo nesse filme. E eu acho que esse que é um o pouco foda, de tudo Lucas, acaba porque- sendo muito ruim no final das contas. Porque assim. o pouco de tudo, ele cria essa sensação, quando um filme quer falar de tudo, como a Marina disse, né, e o Lucas pontou com esses exemplos, a gente que é a gente é ser humano, gente, a gente tem o cérebro programado para reconhecer padrão. Então, o Bong Joon-ho, ele vai e coloca um montão de críticas, que tudo bem, como eu expliquei, na minha opinião, são piadas, ele não quer aprofundar de propósito, ele quer deixar no raso que são piadas. Porém, a estrutura de filme que ele impõe pra gente, e pelo histórico de filmes pra gente, a gente fica tentando encaixar qual que é a crítica do filme, a gente fica tentando buscar. E o Bong Joon-ho, ele não ajuda por conta do que eu falei até antes, né? Como o filme, o Lucas falou, né? Ele tá aqui, ó, fechadinho com o Mike. Aos 38 minutos de filme, né? Mais ou menos, a hora que tem o clone lá, o filme começa a atirar pra todos os lados, não só na questão de críticas, mas a trama, porque você tem vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo. Você fica meio perdido de tentar encaixar as críticas com os conflitos. Tipo assim, pô, será que o filme então quer dizer sobre isso? O Bong Joon-ho, ele fica instigando a gente a tentar adivinhar sobre o que o filme é, porque o filme não tem um conflito bem claro. Porque, o conflito é o Mike 17 versus o Mike 18. Não é. Porque em dado momento, o Mike 17 e o Mike 18 se unem. Até o que seria um conflito no filme, que é um motim que existe no final, realmente acontece do nada o motim. Do nada, nós temos um motim planejado aqui e já tá todo mundo armado, já todo mundo prende os caras. O quê? Da onde veio esse Não motim? faz sentido, é um porque filme, no começo cara. do filme dá a entender de que a nave é preenchida com os fanáticos que acreditam no Marshall. Aí, de repente, então, o que eles não... acontece? É um Tem um filme que motim fica já. puxando carta de Uno, mais 4 todo tempo. Do nada, mais 4. E eu tenho Esse mais é o 4. problema, Do exato. nada. Ele vai um puxando filme assim. que- Aí você. Para, cara, para. É. Calma. Ele vai atirando vários Stop, conflitos. he's already dead. Ele vai Literalmente, atirando né? ele vai atirando vários conflitos e ao mesmo tempo várias críticas / piadas, né? E a gente fica naquela loucura de tentar encaixar. Não, peraí, esse conflito aqui tem a ver com isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o que. Aí, pra mim, assim, o filme tá legal, tá que não tá tão ruim assim. Mas que pra mim, assim. Aí o ponto baixo do filme, na minha opinião, é o final. Porque aí o final, aí você pensa assim, não, agora o John Ho, ele vai bater o martelo e falar, gente, o filme é sobre isso. Ou ele vai bater o martelo e falar, gente, o conflito era esse. E aí o final, depois que o Mike 18 explode junto com o presidente Trump lá, maluco lá, a mulher lá some, não entendo se ela some, se ela morre, agora não lembro muito bem. E aí ele tem aquele vislumbre, aquela visão esquisita da mulher imprimindo o cara, e de Tipo um repente ela sonho, começa né? a sangrar. É tipo um delírio, e você fica assim, cara, aí é um final aberto, literalmente é um final aberto, você não entendeu se aquilo foi um sonho, se aquilo foi real. E aí, tipo assim, ele vai fazer isso pouco antes de detonar a máquina. E aí você, de novo, até então, o filme tinha sido focado sobre a questão da clonagem. Depois que ocorre o surgimento do 18 e 17, o filme deixa de ser sobre clonagem. E aí o final do filme volta a ser sobre a máquina de clonagem. Você fica assim, não, peraí, mas Bong Joon-ho, você não tinha abandonado isso, tipo assim, há 2 horas atrás do filme? Pra que você tá trazendo de novo? E é esse que é o problema. Na minha opinião, o filme, ele termina, diferente do Okja, que eu gosto de usar eu não gosto de comparar com Parasita, eu gosto de comparar com o Okja, porque também é um filme de comédia. Diferente do Okja, que ele vai ter um final condizente
com o confronto inicial condizente com toda a trama, o final do Mike 17 é como se ele tivesse ignorado todos os conflitos do meio e tivesse retomado aquele conflito da clonagem, que tinha sido já resolvido e esquecido praticamente. É por isso que eu falei que a impressão que eu tenho é, ele tinha um filme de, sei lá, 1h30, e aí o estúdio falou assim, eu tô te dando dinheiro, você precisa de um filme de 2 horas. Não, Aí e, ele tipo, começou cara, a meter essas loucuras aí no meio, que e vai é foda de lugar porque, tipo nenhum assim, pra nada. qual que é o símbolo de você explodir a máquina? A máquina é, uma vez você explodir na máquina, o Mike 17 vai ser o Mike eterno. Só existe esse Mike. Ponto. Só que, puta que pariu, o filme já não era mais sobre isso. Entendeu? Tipo assim, a gente já tinha superado isso. Entendeu? Não faz, Até não, porque pra mim não faz mais sentido retomar isso. Até porque uma coisa que eu reparei, assim, toda o trama da clonagem do Mike 17, enquanto ele, do personagem dele, é muito o navio de Teseu. Porque as memórias, eles vão falando, nós vamos sempre botando as memórias em você. A gente faz um download das suas memórias. Então, teoricamente, ele tem as memórias de todos os Mikes. Não, Pelo que eu assim, entendi. vamos lá, ele Ele fala tem- assim, você tem todas as suas memórias e você tem que fazer uploads semanais pra não perder nada, né? Ou É. pelo menos tentar garantir isso. Aí Então, corta a cena pro cara tropeçando, desplugando os cabos, ele perdeu um monte de memória, o cara corre 40 de Então, volta. isso pra mim é outra opinião que eu achei muito assim. Depois assim, na hora do filme eu não pensei nisso. Depois conversando com a minha irmã, que eu assisti junto com ela, a gente tava lá tomando um sorvete depois do filme e conversando, que eu me liguei. Na minha opinião, cada Mike era um pouco diferente um do outro. E o 18, ele é um pouco diferente do 17, porque todo Mike é diferente um do outro. Não é, Tanto é que porque tem a literalmente cena que ele fala que tem um um era acidente. chorão, o outro era covarde. Natasha fala isso. Não, mas tem uma cena lá que parece que tem um negócio de cabo, não sei se parece que se é a parte que ele cai, etc. Parece que acontece alguma coisa na hora que o Mike 18 nasce, e por isso que ele nasce um pouco diferente do 17. Eu posso ter entendido errado, né? E aí eu fiquei acho com que isso não na é isso cabeça. não, cara. Eu acho que isso é uma coisa até da experiência de cada Mike, porque cada Mike morre de uma maneira. Mickey, né? Cada Mickey morre de uma maneira diferente, então é como se cada Mickey te trouxesse uma experiência que vai fazendo ele. Eu acho que, tipo, porque o Mickey Então, 18 ele é tão mais durão, porque ele já passou por tanta merda que é como se fossem os traumas. São os traumas que então, Na vão verdade, moldando não, a né? personalidade O dele. 18, ele não tá com as memórias dele, né? Tanto que ele não, Ele não tem as lembra. memórias da Ele morte do tá- 17, na verdade, né? tipo assim, Então, o o 17 backup não é morreu. sempre um pouco antes de morrer. Não, mas é porque eles fazem um backup, não é no momento da morte, eles fazem um backup, tipo assim, uma semana antes. Então, tipo assim, sei lá, você perdeu a última semana, entendeu? Então você não tem um trauma da sua morte. Só que assim, ainda não, é assim, assim, a tem momentos que era gravada a morte dele. Então, tipo assim, você tá aqui, ó, você vai ter a morte, você vai ser o Mickey que vai morrer mais rápido, você vai viver 10 E uma minutos só. OBS, vocês notaram que o HD dele, onde ficam as memórias, era tipo É um literal É um tijolo? tijolão. Uhum. Porque literalmente eu entendi. Até no início do filme, a mulher lá que bota ele no programa fala: antigamente isso era do tamanho de uma frigideira, agora eles compactaram num tijolo. Porque o tijolo, se você. Tipo assim, quantos tijolos tem na parede aí atrás da tua casa? Você não sabe, mas você sabe que se você tirar aquele tijolo, ele derruba toda a parede. No sentido assim, nesse sistema você é importante, você tá sustentando a parede, mas você é só mais um tijolo. Você só Another tá brick ali in the wall. fazendo sua função e ninguém tá te vendo. Isso aí, Another Brick in the Wall. Cara, pra mim é uma referência até a Pink Floyd. Olha só, esse filme faz referência a tudo, cara. Caramba, não, e a gente ficou um tempo perguntando assim, qual que é a referência do tijolo? Eu ainda Não, Another fiquei Brick in the Wall, pensando, ele pô. quer trazer alguma informação, porque não faz sentido com o cenário, né? É, Mas porque assim, ele destoa de todo o resto Ele do tijolo. destoa, é um tijolo. Eu não entendi. mas eu trouxe mas essa parada, tipo assim, do cada bem Mike ser pensado. diferente, isso ser um pouco é interessante. Só que assim, o ponto é, aí beleza, traz cada Mike sendo diferente um do outro. E isso, igual o Lucas Def citou, né? Tipo navio de Teseu, cada versão dele é uma versão nova ao ponto que você não sabe mais se o primeiro Mike era igual ao Mike original. Só que o que eu acho que acaba saindo um pouco do escopo do filme, assim, não ficando tão legal, é justamente isso. Porque quando, de novo, voltando ao final, quando explode lá a máquina de clonagem, você também meio que tá dizendo que, beleza, como é que eu vou explicar?
você tá dizendo que, beleza, não vai ter mais clones, ok, essa coisa acabou. Só que, Não tipo vai ter assim, não vai ter um você... 2, não vai ter uma continuação. Não é isso não. Você, tipo, ele ignora que ele mesmo é meio que... Ele só é o que ele é por conta de ser um clone, entendeu? Tipo, ele nunca vai ser um ser humano, assim, beleza, ele vai ser tratado como um ser humano comum. Só que ele meio que tá abandonando, deixando tentando apagar o que ele sofreu, entendeu? Tipo assim, aquela parada meio, tipo assim, da gente apagar o passado ao invés de lidar com o passado, entendeu? Eu senti muito um climinha assim, até porque, pra mim, é uma saída muito fácil ter matado 18. É óbvio, não pode ter 2 Mike, você mata o 18. Pra mim, o filme seria muito melhor se a gente descobrir, sei lá, que depois o 18 tá vivo, entendeu? Porque a gente conseguiu aceitar ter 2 Mikes. Agora o filme coloca que é um tabu ter clones, mas os tabus do filme são completamente hipócritas. E aí no final realmente só tem um Mike, entendeu? Eu sei lá, eu não consegui entender muito bem essa questão de no final o filme ser entre aspas dessa mensagem. Até porque, cara, tipo, aquela coisa até meio triste, né, não é lacrada, mas é uma revolução muito pessoal. Tipo assim, beleza, Mike, que legal, você explodiu a sua máquina de clonagem. Tem, tipo assim, milhares de outros planetas acontecendo clonagem. Tipo, você também não tá fazendo uma revolução muito grande, entendeu? Tipo, isso é, tipo, só dentro do seu único caso, sabe? Mais algum ponto pra falar? Acho que falamos bastante, né? Eu acho que a gente reclamou bastante. Opa! Opa, A gente desculpa. reclamou bastante do filme. Eu só tenho uma última reclamação pra fazer aqui. O meu problema não é com o Bong Joon-ho, não é com o Robert Pattinson, não é com o roteiro, não é com nada. É com o Wendell Bezerra. Porque assim, cara, o começo do filme, assim, eu gosto do Wendell Bezerra, é um dublador incrível, ele faz várias coisas. Mas ele nunca gostou de dublar o Robert Pattinson desde Crepúsculo, entendeu? Não vi The Batman dublado, não posso opinar sobre The Batman. Mas esse filme, ele tira muito, mas muito do Robert Pattinson. Porque, sei lá, os primeiros 38 minutos de filme, a gente ficava assim, meu Deus do céu, o que você tá Ele fazendo, fez uma Wendell vozinha Bezerra? assim, né? Como se ele tivesse encolhidinho, assim, né? É muito. É, exatamente, é tipo assim... É. Aí eu não conseguia prestar atenção no filme, porque eu ficava ouvindo e eu falava assim, meu, o que você tá fazendo, sabe? Depois eu mudei pra legendado, Richard. Eu não vi, eu comecei vendo o filme dublado, eu falei, não, peraí. A Parei, gente tava no voltei cinema. Então, a botei gente tava legendado. no cinema, cara. Mas Não tinha essa bem opção, ruim, né? é bem desconfortável quando você vai assistir um filme, a primeira coisa que você nota, a dublagem não tá muito boa. E, A gente assim, só foi parar de perceber a dublagem, assim, depois de depois, uns minutos, uns 30 depois que tem o Mickey 18, aí que ele tá fazendo 2 horas, eu acho que ele começou a se empolgar mais com o filme ali e flui muito melhor, porque no começo tava bem Quando tem difícil. um contraste com o Mickey 18, eu acho que fica um pouco melhor. Mas mesmo assim, a dublagem. Eu voltei atrás, eu não consegui ver dublado. E olha que eu não sou um hater de dublagem, pelo contrário. Não, eu gosto também. muito. Mas só que eu acho que não. A ideia era passar. O Robert Pattinson, o Mickey 17 é esse Mickey mais fragilizado, mais introspectivo, mais contido. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer a voz dele como se ele estivesse segurando um peido todo o tempo. Exatamente, E é o que não é acontece. pra eles. Pô, então colocava o Guilherme Briggs pra fazer a voz do Mickey Mouse no 17, então, né? É, cara, muito estranho. Mas é isso aí, eu acho que no final, assim, é um filme muito específico, não é um filme para público em geral, não é mesmo. Ele é um filme que você tem que ter a mente muito aberta e eu diria que você tem que ter até um pouco de pré-conhecimento, eu diria assim, para você pegar as nuances que o filme quer passar, e mesmo assim você não vai conseguir pegar tudo. Então, é um tipo de filme assim, cara, se você quer assistir uma ficção científica com bons conceitos, assim, o conceito da clonagem como ele é apresentado, eu acho interessante, e com uma excelente interpretação do Robert Pattinson, que torna um filme divertido, tipo assim, ver ele em cena é divertido, sabe? Eu acho que, beleza, é um filme ok, mas eu entendo perfeitamente uma pessoa que começar a ver esse filme, cansar e desistir do meio. Perfeitamente. Eu não vou julgar essa pessoa.
Não, porque no cinema a gente tava cansado. Teve uma hora que eu olhei pra Maria assim no cinema, esse filme não Eu acaba. pausei, eu vi esse filme pausando Filme não várias vezes. Eu não acaba. vi esse filme numa tirada só, não. Eu vi as primeiras meia hora, pausei, fiz alguma coisinha, voltei. Ele é um filme que, se fosse dividido como fosse uma minissérie, sacanagem, eu tava pensando nisso. Se ele fosse uma minissérie, talvez ele seria pelo menos um pouco mais eficiente em trabalhar certos temas ou certas propostas ali do que seria como filme. Parece que Ô, era um Lucas, roteiro eu de acho que às série vezes nem podia condensaram ser uma em filme. minissérie. Se o filme tivesse pegado e feito tipo igual o Odisseia no Espaço, né? O nosso primeiro episódio. Quem não viu, corre e ouça agora, inclusive. Eles deviam ter pegado e feito o filme, tipo assim, ó, parte 1, aí tananã, tipo assim. Eu acho que faltou até isso no filme, porque o filme, Eu ele tô tem aprendendo com partes. Tarantino, como que se divide filme em partes. Cara, não, e seria muito bom, tipo assim, sei lá, eles colocam, tem muito umas partes, tipo assim, longas de flashback, né? E seria até interessante pro próprio Bong Joon-ho organizar os subconflitos. Por exemplo, a parte 3 poderia ter sido bem mais focada na toda a questão lá da máfia, das drogas, do cara lá. E aí deixa, por exemplo, a parte 4 só pro conflito entre aliens e o presidente Trump maluco lá, por exemplo, entendeu? Faltou até isso um pouco, porque eu acho que, como o filme tem várias tramas acontecendo ao mesmo tempo e meio que uma batendo na outra, atropelando a outra, coisa meio louca, se tivesse essa divisão, igual numa série que a gente tem de episódios, ou um filme Uma em partes, minissérie. ficaria até menos, ficaria menos cansativo, porque o seu cérebro ia entender, porque isso tem muito a ver com Sim. o jeito E que dá a pra gente pular o interpreta a episódio história. thriller, né? Por exemplo, vocês sabem quando vocês estão lendo um livro e aí, tipo assim, você tá, tipo assim, caramba, falta, tipo assim, 10 páginas pra eu acabar o livro. Você não sente aquela coisa de, tipo assim, nossa, não, você, tipo, você quer ler rápido porque você tá acabando o livro, entendeu? Como o filme, ele não tem esses pontos pra mostrar até onde tá a história. Será que a gente tá no ápice do conflito? A gente tá na pós-resolução de um conflito, alguma coisa do tipo? O nosso cérebro fica, tipo, trabalhando demais e fica, tipo assim, cara, parece que ainda tô na introdução de algo. E por isso que dá essa Com certeza. coisa de ser tão pesado assim a história. Então, é igual o que eu falei com o Lucas outro dia que a gente tava conversando. Parece que o começo do filme é uma prévia, até chegar o Mickey 18, você tá assistindo uma prévia do filme que você vai assistir ainda. Sim. Só que é o quê? Parece- 40 minutos, né? É 38 minutos, né? 38 minutos. Eu contei, eu marquei 38 minutos quando aparece 38 minutos é quando, na verdade, volta na cena inicial, tipo, ele na neve. Ele sobreviveu. Opa, ele sobreviveu. Né? Tipo assim, ele mostra toda a rotina dele e essa rotina é quebrada com... Ele não morreu, ele sobreviveu. Aí eu Né? falei Isso assim, aqui opa, que é o temos um foda. filme aí. Abrimos O um filme. o próprio Lucas, não, desculpa, o próprio Richard falou isso no começo do filme. O jeito que o filme foi vendido. Gente, o nome do filme é Mike 17. E todo mundo que viu um pouquinho do trailer ou viu o pôster sabe que vão ter outros Mikes. A gente sabe que ele vai encontrar com o clone. Esse é o plot do filme. O plot do filme é ele vai encontrar com o clone dele. E aí eu não sei qual foi a decisão de demorar tanto a isso acontecer. É tipo você ter, sei lá, tipo o filme do Homem-Aranha, e aí o Homem-Aranha vai ser picado pela Aparece aranha no a 40 terceiro minutos. Tipo no terceiro O Homem-Aranha ato. vai ser você- picado depois de 40 minutos de filme. É tipo isso mesmo. Exatamente, entendeu? É tipo, quer ver outra parada? É um outro Você, filme que pra você mim assiste causou 30 essa minutos mesma do Peter Parker na sensação. escola sofrendo bullying antes dele ser picado Essa pela mesma aranha. sensação pra mim teve com o filme o Admirável Novo Mundo recente do Capitão América, Capitão América 4. A gente viu no trailer, a gente viu no pôster que vai ter o Hulk vermelho. E o Hulk vermelho só aparece na terceira Nos parte do últimos filme. 15 minutos. Então não me vende isso, cara. Por que se tivesse escondido o Hulk vermelho no filme, cara, ia ter sido tipo assim, uau, explosões de cabeça, sabe? Mas venderam isso como, tipo assim, meu Deus, é o grande conflito do filme, entendeu? É uma prova de que às vezes o marketing, ele é muito de divulgação do filme, ele atrapalha muito mais, às vezes, do que ajuda, né? Não, o marketing me vendeu o Mickey 17 totalmente errado, cara. Porque Cara, se fosse o marketing da vi os trailers, A24, eu pensei que era um filme ia de ser muito comédia, melhor. de ficção científica e com essa brincadeira da morte, assim, focado nisso, nessa Exatamente. repetição da rotina. Várias piadas de morte, Cara, o filme é morrendo uma aqui, coisa tá. completamente diferente disso. É outra coisa.
É muitas coisas, na verdade, nem é outra coisa, são muitas Inclusive, outras ele teve coisas. poucas mortes de piada, que assim, pô, perdeu muita oportunidade de fazer piada com jeitos idiotas de se morrer, sabe? Escorregando no banheiro, batendo a cabeça, sei lá. Don't Wait to Die, né? Aquela musiquinha, né? Don't Wait to Die. Aquela musiquinha. Exatamente. Perdeu realmente. Esse filme podia ter sido uma, digamos assim, uma vertente de Happy Friends foda. Só que não, ele não Sim. quis brincar com isso. Né? É um filme que poderia até ser proposto ser mais violento do que ele aparenta, mas ele não é. Ele é até um filme mais light, dentro da temática mesmo que ele trabalha ali. Mas enfim, eu acho que não tem mais nada o que dizer sobre esse filme. Pra quem tá nos ouvindo, recomenda. Cara, vai por sua conta. Eu não recomendo nem não recomendo. Eu recomendo, é um filme bem legal, mas assim, é o melhor, pra mim é uma comédia espacial legal. Pra mim não é o melhor filme sobre clonagem. Eu acho que tem filmes que inclusive que nem tocam no assunto de clonagem, aí obras A como novela O Clone, por exemplo, é muito melhor. não, cara, tipo, O eu Dr. não Albieri sei. e suas sobrancelhas. Agora esse programa tá completo. Sim. Não falamos Mas do sabe o que macaco faltou? ainda. Mas um ponto. Sabe o que faltou de verdade? Clonarem macacos. O clone de macaco faltou. Eles não fizeram teste nos macacos. É verdade, exatamente pô. isso. Macaco. Cabia uma nesse cena planeta. de um teste de clonagem de macaco e os macacos brigando. Aí sim ia ser pica. Aí sim o filme ia subir muito no conceito. Ia subir muito no nosso quesito aqui.